Vamos dar início a este momento de meditação, de estudo na Palavra de Deus, orando ao Senhor Deus, pedindo, clamando pela direção dEle, para que esses momentos sejam preciosos às nossas vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos agradecidos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Agradecemos ao Pai pelo Teu cuidado, a Tua direção, o Teu sustento. Agradecemos ao Pai porque através de Jesus, cada uma das nossas necessidades foram supridas por Cristo Jesus. E agradecemos ao Pai por esse momento que teremos, momento de reflexão na Tua Palavra, momento de estudo. Queremos, ó Pai, que tudo seja feito para a honra, a glória do Teu nome. Sendo assim, seremos edificados e fortalecidos. Abençoa o nosso coração, dá-nos proteção, direção, unção do Espírito, para que tudo quanto propomos fazer nesse instante glorifique o Teu nome. Abençoa cada pessoa que está participando deste momento, que seja um momento muito útil à nossa vida espiritual. Pedimos isto agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos abrir os nossos hinários no hino 127. Hino 127. Hora bendita. Da hora de oração que acalma aflito coração, o qual por meio de Jesus ao Pai suplica auxílio e luz. Em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor. Vencendo ardil na tentação, bendigo a hora de oração. Vencendo ardil na tentação, bendigo a hora de oração. Bendita a hora de oração, quando a fervente petição se eleva ao trono do Senhor, que atende a voz do meu clamor, pois Ele ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder, contente sem perturbação, eu busco a hora de oração. Contente sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita a hora de oração, de santa paz e comunhão. Desejo enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde orar, e enfim no resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Nossa gratidão a Deus por cada pessoa que está participando deste momento, deste culto. Seu irmão, seu amigo tiver algum pedido de oração, encaminhe para nós através do nosso WhatsApp, que estaremos orando por você. Nós vamos orar pedindo ao Senhor a direção, a proteção dele para a vida da nossa igreja.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos porque através de Jesus, da mediação única e gloriosa do Senhor Jesus, nós podemos falar contigo. E nós queremos, ó Pai, neste momento interceder pela vida da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Lorena. Agradecer ao Pai pela sua existência, agradecer ao Pai pelo teu sustento, a tua direção, os teus livramentos, e clamamos ao Pai a continuidade das tuas bênçãos sobre esta igreja, sobre a vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos idosos. Pedir pela vida familiar, vida conjugal, vida financeira, vida espiritual, vida ministerial. Pai, que estes momentos que estamos vivendo de isolamento, que seja um momento para reflexão, que seja um momento, ó Pai, para aquecimento espiritual em nossas vidas, que sejam momentos para retomadas de decisões, Pai, visando o nosso bem, visando o crescimento da igreja, a glória e honra do teu nome. Sustenta e guarda esta igreja. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ter um momento de cântico para o louvor do Senhor Deus. Deus está aqui. Deus está aqui. Aqui viemos te adorar. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos
aceita nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa oração. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Como é do conhecimento dos irmãos, nós temos, a nossa igreja tem aquele ministério telemensagem. Todas as manhãs nós gravamos uma mensagem. Procure divulgar sempre este trabalho, esse ministério. E se você ainda não faz parte do grupo, procure fazer para ouvir uma mensagem bíblica diariamente. O texto para nossa meditação deste momento se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Eu vou ler apenas do versículo 31 ao versículo 39. Mas eu recomendo aos irmãos para fazerem a leitura em casa do versículo 21 ao 59. Eu vou ler neste momento apenas 31, do versículo 31 ao 39. João 8, de 31 a 39. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me,
porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Meus irmãos, o propósito, a finalidade, o objetivo do Evangelho de João é de provar a deidade de Jesus ou a divindade de Jesus. O propósito do Evangelho de João é provar que Jesus é Deus. Provar que Jesus é Deus. O Evangelho de João, no seu início, nós temos lá: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A expressão Verbo é uma referência ao Senhor Jesus. Se nós substituir a expressão Verbo por Jesus, ficaria assim: no princípio era o Verbo, aliás, no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. No versículo 18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus Pai, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus Pai. O Deus unigênito já é Jesus, o Deus Filho. No capítulo 10, versículo 30, nós temos lá uma expressão de Jesus: eu e o Pai somos um. Quando Jesus estava de partida para o céu, o Filipe disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Observar? O Filipe fala com Jesus para Jesus mostrar para eles o Pai, ou mostrar Deus. Observe a resposta de Jesus, no versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Observe o que Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Observaram? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus veio para revelar a pessoa do Senhor Deus. Estou lembrando aqui de uma declaração de fé de Tomé. Tomé diz a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Então o Evangelho de João tem como propósito revelar a divindade de Jesus, ou seja, Jesus é Deus. No texto que eu li, Jesus está defendendo aí a sua missão. Ou seja, o que é que ele veio fazer neste mundo? Ele veio buscar e salvar o perdido. E é interessante que aqueles judeus incrédulos, o versículo 21, Jesus diz para eles: vou retirar-me e vós me procurareis, mas, observe, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Olha que coisa séria
para onde Jesus está falando de ir? Jesus está falando de ir para o céu. E Jesus diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Versículo 24, Jesus diz: porque se não credes que eu sou, se você observar na sua Bíblia aí, eu sou, todas as letras maiúsculas, morrereis nos vossos pecados. Ou seja, Jesus está dizendo para eles: se vocês não crerem que eu sou Deus, vocês vão morrer no pecado. Versículo 28, eu sou, novamente. Versículo 58, eu sou. Então, como eu disse, o Evangelho de João tem como propósito provar a divindade de Jesus. Jesus é Deus. Mas observe que Jesus, no versículo 31, aliás 32, disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre este tema, a mais importante libertação. Importante, de grande valor, merece consideração, é essencial. Hoje pela manhã eu estava pensando, há outras libertações importantes, há muitas libertações importantes, mas eu quero falar sobre a mais importante. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a libertação da maior escravidão. O tema, a mais importante libertação. Primeiro ponto, é a libertação da maior escravidão. Escravidão, condição de escravo, sujeição, é viver em cativeiro. Então nós já sabemos que a mais importante libertação é a libertação da escravidão do pecado. A pessoa escrava, ela vive no cativeiro, no caso do pecado. Cativeiro do pecado e cativeiro do maligno. Não é novidade para ninguém que cativeiro é um local desconfortável. Cativeiro é um local onde o escravo sofre maus tratos. Observe o que eu vou ler agora no Evangelho de Lucas, é sobre uma mulher enferma. Uma mulher enferma e que ela foi curada por Jesus. E Jesus, após aquela cura, ele disse para os seus discípulos, ou para aquelas pessoas: por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Observe, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Observar, a pessoa escrava do pecado, ela se encontra no cativeiro do maligno. E como eu disse, cativeiro é um local desconfortável. É um local onde a pessoa é maltratada, o escravo é maltratado. Agora, esta escravidão, a maior, ela não é reconhecida pelo escravo. Ele é escravo, mas ele não reconhece, ele não admite que é escravo. Por que eu estou afirmando isso? Quando Jesus disse no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, qual foi a reação daqueles judeus? Eles disseram: somos
descendência de Abraão, observe, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Então, aquela afirmação de Jesus sobre conhecer a verdade e a verdade vos libertará, causou um desconforto àqueles judeus. Porque no entendimento deles, eles nunca foram e não eram escravos de ninguém. Não era verdade, né? Israel foi escravo do Egito. Lá no Egito, Israel foi escravo na Babilônia. E quando Jesus estava neste mundo, quando João escreveu, escravo de Roma. Mas observe que Jesus, ele replica ali. Jesus diz, 34, em verdade, verdade vos digo, todo o que comete pecado, ou seja, é uma regra sem exceção. Todo o que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Perceberam? A pessoa é escrava do pecado, mas não reconhece. Não reconhece esta escravidão. Eu quero colocar uma situação aqui para você pensar, para você meditar, para você analisar e avaliar a sua vida. Se você já foi liberto da escravidão do pecado, ou se você continua ainda um escravo. Eu quero ler na palavra de Deus, agora na primeira carta de João. Como eu disse, esse texto é para você analisar, avaliar se você já foi livre da escravidão do pecado ou se você ainda é um servo do pecado. 1 João 3, versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo. Para quê? Destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. A pessoa que foi liberta por Jesus, liberta da maior escravidão, ela não se tornou uma pessoa impecável. Ela não se tornou impecável. Ela continua pecando. Só que o sentimento dela ao pecar é um sentimento de tristeza. Ela não tem mais prazer. Ela não sente mais prazer no pecado. Então ela peca. Agora, aquele que é escravo do pecado, diz o texto, que ele vive na prática. Ele vive pecando na prática. Então, se você ainda vive na prática do pecado, o pecado é uma prática na sua vida. É comum, é normal a sua vida. Se você está vivendo assim, você ainda não foi liberto. Você ainda é um escravo do pecado. Agora, se você peca, mas sente tristeza e procura reconhecer e buscar o perdão de Deus, então você já é uma pessoa liberta. Antes da libertação, nós éramos servos, escravos do pecado. Depois, os libertos são inimigos do pecado. A mais importante libertação é a da maior escravidão, da escravidão do pecado. Em segundo lugar, a mais importante libertação foi operada pelo maior libertador. O versículo 32 é muito conhecido de várias pessoas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Que verdade é esta que Jesus está falando? Verdade libertadora. Pense nessa verdade ligando João 8,32 para João 14,6. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observaram? Eu sou o caminho e a verdade. Então, conhecereis a verdade. Aquela verdade libertadora é o próprio Senhor Jesus. Ele é a verdade que liberta. O versículo 36 fala de Jesus como o libertador. Ele fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a libertação operada pelo maior libertador, ela é verdadeira. Verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, o propósito da vinda de Jesus a este mundo. Eu estava lendo hoje pela manhã, diz João que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Nós acabamos de ler que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então ele veio com este propósito. Jesus, o impecável, veio para tirar pecado. Pensemos na impecabilidade de Jesus. O escritor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 4, do verso 15 e 16, diz que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, observaram? Ele veio para tirar o pecado. Ele veio para destruir. Então Jesus, o impecável, ele veio para tirar pecado. A impecabilidade de Jesus foi quem deu autoridade, foi quem capacitou ele. Estou tentando lembrar aqui credencial. A impecabilidade de Jesus foi a credencial, ou seja, que credenciou para ele ser o libertador. Eu quero ler 3 versículos apenas que falam sobre a impecabilidade de Jesus. O primeiro versículo, se você puder abrir a sua Bíblia em sua casa, é 1 João 3. 1 João 3, versículo 5. Primeira carta de João, lá perto do Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, diz assim: sabeis também que ele quem? Jesus, se manifestou, ou seja, veio para tirar os pecados, e nele não existe pecado. João está afirmando que Jesus veio com o propósito de libertar, e nele não existe pecado. Volte um pouquinho para trás, 1 Pedro 2, versículo 22. 1 João 3,5, João diz que em Jesus não existe pecado. Vamos ver qual a expressão que o apóstolo Pedro usou para falar da mesma coisa. 22, diz sobre Jesus, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Apesar dos judeus acusar Jesus várias vezes de pecado, mas ele não cometeu. Ele chegou a dizer, uma ocasião nesse texto, nós vemos para os judeus: quem dentre vós me convence de pecado? Mostra aí alguns dos meus pecados. Qual o pecado que eu cometi? Quem me convence? O outro texto é 2 Coríntios. João diz, nele não existe pecado. Pedro diz, ele não cometeu pecado.
Agora Paulo, aos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim, referindo-se a Jesus, aquele que não conheceu o pecado. Então João usa o verbo, nele não existe pecado. Pedro diz, ele não cometeu pecado. E Paulo diz, ele não conheceu o pecado. Quando Paulo fala que Jesus não conheceu o pecado, Paulo está pensando e dizendo que Jesus não conheceu o pecado por experiência, ele não experimentou o pecado. Então, a maior libertação da maior escravidão e pelo maior libertador, o Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a mais importante libertação pelo maior preço. Pelo maior preço. A libertação da maior escravidão, o pecado, também chamada de salvação. O escritor aos Hebreus chama esta libertação, ou esta salvação, de tão grande salvação. Eu quero que você que está me ouvindo se atente bem ao que eu vou dizer. Esta libertação, a maior, operada por Jesus, duas coisas. Ela foi de graça e pela graça. De graça e pela graça. Parece sinônimo, parece a mesma coisa. Mas estava vendo hoje Paulo escrevendo aos Romanos, no seu capítulo 3, versículo 24, ele não fala sobre libertação, ele não fala sobre salvação, mas ele usa outro vocábulo, outra expressão, ele fala justificado. Ele diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Observaram? Sendo justificado gratuitamente por sua graça, sendo liberto ou sendo salvo gratuitamente pela sua graça. Quando fala que esta libertação ela é de graça, significa sem preço. Quando fala que é pela graça, significa sem mérito. Nós não pagamos nada, mas também não merecemos nada. Quando alguém, porventura, for falar de Deus para você, falar de Jesus e exigir algo em troca, algo financeiro, não aceite, porque não é de Deus. Porque Deus, ele não vende as bênçãos dele, ele não barganha, ele concede gratuitamente. Então esta grande libertação, a libertação do pecado operado por Jesus, para nós, foi de graça e pela graça. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se for possível, um texto muito claro sobre isso que estou dizendo. É Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Paulo disse àquela igreja em Éfeso, observe, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo está falando aqui do preço para nós da maior libertação. Grave isso. Salvação, libertação pela graça, mediante a fé. A fé é um dom de Deus. Isto não vem, isto o quê? A salvação, a libertação, a fé é um dom, é uma dádiva de Deus. O versículo 9, não de obras, ou seja,
a maior libertação, a nossa salvação do pecado, ela acontece não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo, ainda escrevendo a Timóteo, falando sobre a salvação, ele diz assim, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Observe agora, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Fala sobre a nossa salvação, que ela não acontece segundo ou conforme as nossas obras. Há aquelas pessoas que estão lutando, estão trabalhando por fazerem obras para alcançar a salvação. Não vão conseguir. A salvação é pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus. Então esta maior libertação, o preço para nós, não houve. Foi de graça e pela graça. Agora, para nós, de graça, mas para Deus, custou o sangue de Jesus. Ou seja, a nossa libertação, a nossa redenção, a nossa libertação, para nós foi de graça. Mas para Deus, custou o sangue de Jesus, seu Filho. No Salmo 49, o salmista usa lá uma outra expressão, um outro vocábulo. Ele fala sobre redenção. Ele usa a expressão redenção. Eu quero ler 2 versículos. Salmo 49, o versículo 7 e o versículo 8. Diz assim: ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Por quê? Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Então a nossa libertação foi graça. Agora, para Deus, o sangue de Jesus. Pedro diz que nós fomos livres, não mediante pagamento de ouro ou de prata, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, o sangue de Cristo. Hoje, pela manhã, eu estava lendo Apocalipse. Apocalipse também, no seu capítulo 1, nós encontramos no versículo 5, a parte B. Aquele que nos ama, observe, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ainda Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E entoava novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, observe, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Observar a maior libertação. Ela foi operada pelo maior preço. Não para nós foi de graça, mas para Deus custou o sangue de Jesus. E para concluir, para o maior propósito. Propósito é objetivo, é finalidade. Tudo quanto Deus faz, Ele tem propósito bem definido. É claro que para propósito de fazer de nós filhos de Deus, o propósito de morar no céu, todos aqueles que já passaram por esta maior libertação, são filhas de Deus, vão morar no céu. Mas tem um propósito aqui principal e supremo. Principal, o que vem em primeiro lugar. Supremo, o mais importante. Qual é este propósito principal e supremo? É que nós, os libertos, ou nós, aqueles que fomos libertos, vivamos
para a glória de Deus. Este é o propósito. Jesus nos libertou para vivermos para a glória do Senhor Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz no capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. O objetivo principal de Deus nos libertar dos nossos pecados é para vivermos para a honra e a glória do nome dele. A mais importante libertação, ela é a libertação da maior escravidão, a escravidão do pecado. Pelo maior libertador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo maior preço, o seu sangue. Para o maior propósito, a glória de Deus. Maior escravidão, pecado. Maior libertador, Jesus. O maior preço, o sangue de Jesus. O maior propósito, a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar, encerrando este nosso momento de meditação da palavra de Deus. Graças te rendemos, Senhor, pela pessoa gloriosa, única, incomparável do Senhor Jesus. O nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso mediador, o nosso advogado, o nosso tudo. Agradecemos ao Pai, porque Ele veio a este mundo para morrer na cruz do Calvário, para verter o seu sangue para nos libertar. Obrigado, ó Pai, por cada pessoa que ouviu, que participou, e principalmente por cada pessoa que já passou por esta experiência de libertação. E se alguém, Pai, nesta noite, que participou, que ouviu, ainda continua escravo, ainda não tem convicção, não tem certeza da sua salvação, que o Espírito Santo esteja agindo, trabalhando e levando esta pessoa a uma experiência libertadora em Cristo Jesus. Abençoa grandemente, ó Pai, os enfermos da nossa igreja. Abençoa, ó Pai, aqueles que estão em tratamento de saúde, que tenham uma breve, pronta e completa recuperação. Tudo para o nosso bem, para o bem da igreja, a glória do Teu nome. Amém. Abençoa a nossa noite, que tenhamos uma noite na Tua presença. Abençoa o nosso país, Pai, pedimos mais uma vez por ele, este momento que estamos vivendo, dá-nos direção do alto, sabedoria e principalmente discernimento, Pai, para que possamos fazer tudo de acordo com a Tua vontade, para o bem nosso, para o bem da igreja, a glória do Teu nome. Concede uma noite muito feliz a cada um de nós. Amém. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos.